Gente, hoje é dia de quê? Live com os amigos. E o live de hoje nós vamos falar sobre. E aí? Quais seriam as causas da homossexualidade? Quais seriam as origens da homossexualidade, da heterossexualidade? E hoje nós vamos falar com Júlio Furlaneto, que já está aqui. Doutor Júlio Furlaneto, já estamos aguardando ele entrar. Hoje nós vamos conversar. Ei, doutor Oi, Júlio. doutora, boa noite. Ei. Tudo bem? Esse tema, o pessoal está meio instigado com esse tema, né, doutor Júlio? Ah, esse é dos bons, né? Esse deu uma confusão. E aí, o É, que a gente vai começar a falar? Porque esse tema vai render. e Vamos eu acho começar que a falar o quê? a gente deveria começar do básico, dos mais simples conceitos e visões possíveis sobre essa questão de sexualidade. Porque às vezes o que eu vi assim nos comentários lá da divulgação? Tem pessoas que são até homossexuais ou têm outro gênero e já tem muito conhecimento sobre o assunto, mas ao mesmo tempo tem outro nicho de pessoa que não tem informação nenhuma. Então, eu imagino, pelo menos na minha cabeça, a ideia de usar os espaços de lives como espaço para conscientização além de informação, né? Além de aprendizado. Porque tem muita gente curiosa querendo saber o que como não é, de onde vem, para onde foi, né? E eu posso começar falando uma coisa Com certeza. da minha linha de pensamento. É óbvio que eu tenho outro. Eu não sou dogmática. Tem hora que eu uso até a Gestalt terapia. Eu adoro a frase do pai da Gestalt. Freud, quando atendeu um rapaz de 17 anos levado pela mãe, que era homossexual, e a mãe queria alguma coisa, que eu não sei o que era, que não é retratado nos livros. Freud falou, não estou entendendo. Ele é um ser humano igual a outro qualquer. Michelangelo era homossexual. A gente teve grandes autores e artistas e pessoas maravilhosas homossexuais. Eu posso tratar a angústia dele, porque a angústia ele tem como ser humano. E aí, no DSM, nesse, foi tirado. Mas no DSM-3, os Uhum, psiquiatras americanos da APA, por aí surgiu essa polêmica, que não foi sim, Freud. Psiquiatras americanos resolveram colocar o homossexualismo dentro do DSM. O que é DSM? Deixa eu falar, porque as pessoas. É a Bíblia da Psiquiatria, Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. Daí vem o preconceito, que foi colocado, ficou 3 DSMs, ficou lá como homossexualismo, como se fosse uma sexualismo. doença. E nesse último DSM que eu mostrei, que foi feito em 2013, foi retirado, porque o homossexualismo não é doença. Então, os próprios profissionais da área médica cometeram esse erro gravíssimo, né, Furnaneto? Então, Uhum. aí eu gostaria que agora você falasse. Eu separei umas datas generalizadas para passar para o pessoal, só para terem ideia de como um dos motivos de eu ter achado interessante a gente trazer a questão da homossexualidade, como é tudo muito recente a nível científico, né? A ideia de forma geral é que a ciência não conseguiu provar por A mais B que interesses de gênero não hétero são doença, né? Por mais que houve um esforço e houve uma resiliência, uma resistência muito grande para isso. Aí eu peguei umas datas, por exemplo, em 73, 1973, foi ontem, vamos colocar assim, né? A Associação Americana de Psiquiatria fez a primeira retirada do homossexualismo como transtorno mental. Foi o primeiro passo para retirar. Então você pega assim, em 1972, e eu trouxe a Associação Americana de Psiquiatria, que é o grande centro do planeta, né? Da questão da medicina, É da parte responsável mental. para fazer Isso. esse belo manual, gente. Que não Então, quer até dizer nada também. 1972, você era considerado doente pela medicina se você fosse homossexual. Então, por isso que eu acho que é tão importante trazer o tema, eu vou passar as outras atas, porque a gente está enraizado nessa cultura. Tanto é que a senhora percebe que é meio problemático tocar no assunto. Ele gera muito desconforto em várias partes, né? Aí, em 1975,
a Associação Americana de Psicologia entrou no bonde, 2 anos depois, né? Falou, ó, verdade, não é doença. Aí você pode dar um salto lá para 1985, aí eu penso, pô, já era nascido, aí o Conselho Federal de Medicina deu esse passo. Então você fala, pô, 85, em 84 no Brasil essa questão era bem problemática a nível de ser visualizado realmente como doença, né? E na Organização Mundial de Saúde só em 1991, 91, que Você foi vê, tem realmente 29 batido anos firme só, que né? ó, não é um transtorno mental. E para o Conselho de Psicologia, ainda pior, né? Que ele só se posicionou de verdade em 99. Em 1999, que ele foi lá mexer no código dele e falar, galera, não é para tratar isso como doença e a gente não aceita que um profissional de psicologia trata isso como doença. Então você vê assim, é tudo foi ontem. Então às vezes a gente fala, ah, isso é tratado com preconceito, não é que alguém preconceituoso criou a É, ideia do nada. A é, cultura e a ciência, toda a existência ali de uma sociedade, via dessa forma. Por mais que a pessoa fale, né, lá em Roma, e bicho, e antes de Cristo, mas você pega ontem, era muito problemático esse assunto. Então hoje a gente tem espaço para poder falar de verdade, para enterrar qualquer tipo de má interpretação ou preconceito relacionado a esses contextos, né? exatamente. E, Furlaneto, nós temos países na Terra que ainda vê duas pessoas do mesmo sexo se relacionando como algo patológico, tanto que as pessoas morrem. Você vê como o nosso mundo ainda é um mundo estranho, né? É um mundo porque nós vivemos no país ocidental, nós vivemos num Brasil que é democrático, de Estado democrático de direito. Espero que seja sempre, que a PL 2630 não passe para boicotar o uso da internet. E, assim, é impressionante. E aí, um outro dogma que tem muito grande, que eu também fiz teologia, sabe, Furlaneta? Eu fiz porque eu sou uma pessoa que eu acho que Jesus é fantástico. Como eu adoro Freud, Jesus também é um cara que eu acho totalmente, assim, ele era irreverente demais também. E eu fui fazer para não seguir a cabeça de ninguém. Então eu quis entender. E quis entender aquela parafernália toda da época de Constantino, que vendia o passe para o céu. Até hoje as pessoas continuam vendendo o passe para o céu. E eu atendo muitos homossexuais, sejam meninas ou meninas, atendo homossexuais casados com parceiro do mesmo sexo e atendo homossexuais que não deram conta e casaram com mantém uma postura heterossexual, mas tem muita angústia, porque o desejo é algo latente dentro da gente. Não dá para deixar de ter um desejo. A sexualidade faz parte da espécie humana. É um instinto. O desejo sexual é um instinto. Tá aí o saber do Freud. Quando todo mundo fala, Freud só pensa em sexo. Não. Freud explicou que, de repente, a gente com 11 anos começa a pensar em sexo. Não, o ser humano nasce com uma libido. Só que a libido não é a libido genital, como nós, às vezes, no senso comum pensamos. Nós nascemos com a libido concentrada na boca, que é o primeiro prazer que o ser humano tem. Ah, mas então é o prazer igual quando eu estou beijando meu namorado ou namorada? Não, é um prazer libidinal, que não tem nada a ver com instinto sexual. Igual eu tive um professor que deu aula essa semana, o doutor Alexandre dos Santos até, que ele falou uma coisa é libido, outra coisa é o coito, o relacionamento sexual. Isso Freud falou que a gente nasce com ele e a gente tem que entender. Porque esse despertar para ou você ter vontade de ter relacionamento sexual com alguém é só quando a gente entra na puberdade. E o Freud, quando escreve, eu até separei o livro que fala, sabe, Furlaneto? Eu gosto muito dessa obra da Imago, que é traduzida direto do alemão. E é o compêndio 7, que fala, eu marquei aqui as páginas que falam, que aí ele fala, ó, a sexualidade infantil. Só que quando ele escreve a sexualidade infantil, coitado do Freud, foi cacetado, porque ele estava falando de uma forma científica, sem preconceito, explicando que o bebê tem o prazer na hora que ele suga o seio da mãe, mas é um prazer que não é um prazer sexual genital.
É um prazer libidinal. Porque quando a gente fala em libido, automaticamente parece que a gente está falando que está todo mundo transando. Virou uma Sim. suruba. E não é. A palavra libidinal não é uma palavra genital. E aí, com isso, o que eu vejo? Aí eu também faço essas formações em neurociência que não tem como comprovar que o ser humano tem o cromossoma da homossexualidade. Não existe. Porque não é algo que vem na carga genética. É algo que está no despertar do ser humano, que vai despertando, como nós nos despertamos. Eu, por exemplo, sou heterossexual, eu me despertei pela heterossexualidade. E não é algo que é biológico, por mais que haja polêmica. Porque nós temos o cromossoma XX e nós temos o cromossoma XY. Não existe. Por mais que as pessoas que são homossexuais queiram provar que desde sempre elas já nasceram assim. Aí eu vou até mostrar esse livro aqui, que é Em Busca das Memórias, do Eric Kandel. A nossa memória, o hipocampo aqui no cérebro, ele se forma com 5 anos de idade. O que a gente tem antes são memórias falsas, memórias constituídas de tanto alguém falar. Nosso hipocampo, a gente não tem memória antes dos 5 anos. Ah, mas eu lembro de tudo. Não tem uma consciência, né? Porque a ciência já comprovou pelos maquinários. Não uma ciência abstrata, uma ciência de estudo. Tanto que o Eric Kandel ganhou o prêmio Nobel no ano 2000, comprovando essa existência da memória no hipocampo. Então, com muito respeito pelas pessoas. Porque ser heterossexual é até confortável, né, nesse mundo preconceituoso. Porque a Terra é preconceituosa. A Terra discrimina as pessoas. Discrimina eu que sou velha e loura, só não discrimina o homem. O homem é o único ser confortável. Mas aí quando o homem fica velhinho, já é discriminado que ficou velho. E eu trouxe também um outro livro, que é uma coisa fácil de entender, essa construção, como se dá. Na verdade, a gente nasce sem saber o que a gente é. A gente no berço, a gente não sabe o que a gente é. A gente não sabe se a gente é menino ou menina, sabe? E aí eu queria que você continuasse falando o que você trouxe. Eu nem sei o que você trouxe também, né? Eu pensei nos conceitos mais básicos, né? Que nem a senhora falou de libido. A energia libidinal, vamos colocar assim. Para nós que fazemos psicologia, eu tive muita dificuldade, confesso, com muita humildade durante a faculdade para entender o que Freud queria dizer com isso. Eu não sou psicanalista, então eu não consegui aprofundar na época. Então, assim, porque os conceitos, eles são fáceis de serem racionalizados. Mas internalizar uma aplicação de sentido dele, você tem que dar uma parada, refletir e assimilar. Né? Então tem palavras, igual a senhora falou, libido, ele gera um desconforto, né, na questão sexual. Temos uma palavra que é preconceito. Mas sabe o que eu acho, Furlaneto? Quando eu fui fazer psicologia, eu já tinha estudado muito a psicanálise. Eu sou economista, psicanalista, depois psicóloga. Quando eu sentei no banco da psicologia para estudar, eu vi como que eles não sabiam passar o saber do Freud. Porque Freud é fácil. Freud é fácil, sabe, Furlaneto? Mas você tem que se encantar por ele para saber passar ele fácil. Porque é muito facinho. Freud parece estar conversando no ouvido da gente. Ele é muito falador, mas ele é falante na escrita. E as pessoas não sabem explicar, e aí elas fazem essa celeuma. Libido não tem nada a ver com um homem e uma mulher transar, uma mulher e um homem. Isso não é libido. Libido é a produção toda na boca. Eu estou até fazendo esse doutorado, que eu estudo um cara que ampliou essas fases do Freud, é o Davi Moldavsky. Ele fala, a gente tem o primeiro suga, depois a gente morde. Depois a gente tem a produção das fezes. A produção, o controle e o reter é uma área libidinal. Você já parou para pensar que o menininho ali, no controle e na liberação, ele está com prazer libidinal que não tem nada a ver com o prazer do pênis dele. Tem a ver com a produção das fezes. E aí começa de novo o que você falou. As pessoas começam a fazer confusão. E aí fala, então é nessa hora, porque é anos, então o homossexual nasce aí. Gente, não tem nada. Eu escuto isso, né? Você acredita? Eu acredito. Eu falei isso porque eu fui entender um pouquinho de Freud na
hoje Gestalt terapia com os Miller Granzotto. O Marco falando de Freud, em meia hora eu entendi mais do que eu tentei entender na faculdade inteira, porque ele justamente conseguiu falar de uma forma clara, simples, sem maquiar e muito menos sem distorcer, né? Que na ciência a gente precisa disso, dessa descrição não apegada ao nosso entendimento empírico sobre as coisas. A gente precisa entender conceitos, né? Como se fosse um arquétipo, que igual Jung falava, né? Uma ideia real do que aquilo é, antes de Sabe se uma tornar uma coisa? distorção. O problema é que nós brasileiros, nós não, eu não, gosto muito de Lacan. E Lacan é muito confuso. Lacan, ele faz aquele seminário do Lacan é para deixar você, tipo assim, nossa, que coisa bonita, hein? Mas não entendi nada. E o Freud não. O Freud era neurologista, o Freud era prático. O Lacan, ele viaja, muito francês, né? O francês viaja. E eu não sou lacaniana e tenho até um pouco de asco do Lacan. Não quer dizer que eu não estudei, mas como eu estudei várias coisas da economia, não gostei. Eu sou economista. Como eu estudei algumas correntes também da psicologia, achei que viagem, gente. Esse aí fumou um mesmo, fumou a tora e está viajando. Então, na verdade, as pessoas do Brasil, não sei por que se encantaram com Lacan. A Argentina, o autor que eu estou estudando, Davi Maldavis, que é fantástico, ele é freudiano. E ele explica Freud desse jeito que você fala, gente, apaixonada por Freud. E a psicanálise, sabe, Forraneto, tinha que ser dada ali no ensino fundamental das crianças. Para as crianças entenderem que quando ela está ali com 5, 6 aninhos, tocando no pênis ou na vagina, ela não está nem pensando em sexo como adulto pensa. E quantos pais punem a criança nessa hora como se ela... E ela pode estar flexionando o pênisinho dela, mas não tem nada de genital, tem de libidinal. Tem um prazer libidinal, que é a fase fálica que Freud falou. Então, nós precisamos, assim, mesmo que a gente não seja psicanalista, a gente tinha que fazer todo mundo entender isso aqui que eu mostrei de um livro que é feito em desenho, sabe, Planeta? Não é mais vendido. Mas eu tenho ele em PDF e dou para alguns alunos meus. E é tão simplesinho, olha só. O primeiro no útero, que aí ser expelido do útero é a primeira dor que o ser humano vive, que é a primeira dor. Depois é a fase oral, depois a fase anal, depois a descoberta do órgão genital, depois o complexo de Édipo, depois a latência, a puberdade e a vida adulta. Essa é a teoria do Freud. Feita assim, ó, simplesinha. Eles podiam ter dado isso pra gente na faculdade, né? Essa Eu folhinha. gostei muito do que a senhora falou aí, de deixar bem claro, ficou muito legal do jeito que colocou, que a criança não tem essa questão sexual, né? Porque aqui a gente está tentando falar de causa de homossexualidade. E a gente até brincou na hora que escolheu o tema, né? Eu falei, vamos deixar um tema provocativo só para já jogar a lenha na fogueira mesmo, mas a ideia não é procurar causa, até porque a gente já tem o entendimento de que é só uma questão de desenvolvimento comum com diversas possibilidades de desejos em orientação quando se torna direcionado para a parte sexual. Bom, não tem nem, se colocar no tema em si, não tem nem muita coisa para explorar. Se você pesquisar, aí você que está assistindo, vai pesquisar artigos, questões direcionadas à orientação sexual dentro da psicologia. Da psicanálise eu não pesquiso muito, mas da psicologia na Gestalt eu pesquiso muito. Não tem nada falando sobre causa. O que é a grande conversa nossa são os ajustes desse indivíduo, que acaba comumente passando por muitos conflitos numa sociedade preconceituosa, numa dificuldade de autoaceitação de necessidades que às vezes não são comuns na idade que ele passa, diferente de um coleguinha ou não, com julgamento, com uma repressão, e você tentar trabalhar o ajustamento dele para ele se manter saudável por causa da relação ele-meio que a gente fala em Gestalt. Mas em relação à orientação por si só, ela não tem nada. São as consequências dessa percepção por causa do espaço-tempo que a gente vive hoje. Só isso. Até para a pessoa achar alguma coisa falando, se ela digitar, ela vai ver que não vai achar, não tem esse lado. Uma coisa que eu acho, sabe, Furlan Neto? Imagina, eu ali com 11, 12 anos, querendo
paquerar o primeiro menininho lá. Eu me lembro bem, eu com 9 anos, apaixonadinha pelo vizinho. E imagina... Aí tudo bem, eu estava apaixonadinha pelo vizinho. Isso, todos os meninos já viveram isso. E você, pela professora, sei lá o quê, sempre era um vizinho mais velho, né? Que a gente gostava do mais velho. Agora, imagina um menino ou uma menina que está apaixonado pela vizinha. A menina apaixonada pela vizinha, o menino apaixonado pelo vizinho. E ele não poder nem se permitir essa fantasia da criança ali, da fase da latência, que é uma fase ainda que não entrou na fase genital, porque ele sofre tanta discriminação. Isso corrói eu por dentro, sabe, Porra Neto? Em pensar, eu era professora, porque eu frequentava uma igreja, depois cansei. O pessoal queria me converter muito, aí eu cansei. Porque eu sou muito irreverente, eu só não tenho essa tatuagem aqui no dedo. Mas tirando isso, eu sou bem fora da caixinha. E aí eu era professora de adolescentes, assim, de 11, 12, até 15. E eu via claramente os meninos e as meninas com um desejo homossexual de não poder falar com o pai, que o pai ia falar que ele vai para o inferno, sabe? Isso me corrói tanto, porque não depende daquele ser humano. Como que Deus vai botar no inferno algo que não depende dele? Que não foi ele apertar um botão, não é uma escolha, como as pessoas pensam. Eu não escolhi ser heterossexual. O homossexual também não escolheu ser homossexual. Então, eu acho uma covardia. Eu gosto muito do doutor Alexandre dos Santos, que quando a gente... E olha que ele é adventista. Quando a gente conversa isso, ele fala, Cássia, se nós, psicólogos, compreendemos perfeitamente a mente dessas pessoas, se existe realmente Deus, porque, na verdade, Deus também pode ser um grande totem, né? Para aliviar nossas dores, porque, na verdade, ninguém sabe, né, Flaneto? Totem ou não me dá paz, acreditar. Trabalhamos com possibilidades aqui, né? Possibilidades. Mas totem ou não, na hora que eu estou dentro do avião da turbulência, eu peço a ele mesmo. Se é totem ou não, sabe? Quando meu filho estava na Indonésia surfando, 3 anos depois daquele tsunami que matou 200 mil pessoas, no dia que ele me liga falando que teve um terremoto lá, foi a Deus que eu pedi. Então, assim, se foi Deus que segurou, não segurou, isso é outro departamento. Porque esse é a etérea. A gente não pode discutir etérea. A gente só pode discutir matéria. Então, e as pessoas... Assim, eu acho uma covardia, Forra Neto, eu acho uma covardia. As pessoas que não podem falar para os pais o que eles querem ser. Porque os pais, eu vejo ainda que nós estamos em 2020. Nós já sabemos falar, a gente sabe pensar o tempo todo em sexo. Mas as pessoas ainda não aprenderam a conversar sobre a sexo genital. Sabe? Não estou nem falando do libidinal. Então, imagina, não é, Fernanda Neto? Eu vejo assim, eu estava conversando isso com uma consulente com menos de 18 anos, justamente entrando nesse ponto, falando numa era de tanta informação, onde nós temos acesso a tudo, igual a Sara compartilhou comigo os conteúdos aí, as apostilas, um clique. Então, eu poderia ter tido acesso a conceitos, livros, aulas, vídeos, palestras, qualquer coisa, conversas com pessoas que são mais ricas. Parece que, ao mesmo tempo, é uma época de maior repressão. Eu vejo pelos atendimentos, por mais estranho que pareça, né? Ao mesmo tempo que aumentou o nível de convivência, de interação, entre aspas, diminuiu-se o nível de intimidade por todas as outras questões terem aumentado juntos, né? Os estereótipos, as expectativas. Aqui a gente falou de orientação sexual. Quantos amigos eu tenho que esperaram formar, começar a trabalhar, ter um posicionamento de independência até financeira dos pais, para poderem falar para o pai, para causar menos transtorno na vida da família, pensando no bem-estar dos pais também, que, ó, não sou o que vocês acham que eu sou no sentido da minha vida íntima aqui, da minha vida sexual amorosa. Assim, não é um, não são dois, são vários, vários. E conheço também uma minoria de abençoados que conseguem sim se posicionar e aceitar. Tem pessoas que têm habilidades incríveis, né, desenvolvidas desde pequenininho, consegue lidar com o desconforto, consegue fazer enfrentamento, consegue criar ajustes criativos absurdos sem nem ter vivência empírica para aquilo. É que tem vários conceitos que a gente pode pegar disso quando a gente fala de herança, né?
Em Gestalt a gente traz isso, a gente não olha só para uma herança biológica, a gente olha para uma herança como um todo daquela pessoa passada. Como assim, sua mãe que te teve, ela teve mãe, vó, viveu alguns anos em meio àquela sociedade, e desde que você está lá no úterozinho, aquilo está sendo transmitido para você através do convívio, igual a senhora falou, nos primeiros anos, alguns anos que a gente malemar tem memória dessa vida, né? Além de não ter essa questão sexual. Mas está sendo passado. Então é estranho imaginar, poxa, então tem coisa da minha avó, da minha bisavó que passou? Tem. E tem coisa muito íntima, muito profunda, e se trazer até para um conceito de inconsciente ou de fundo, né? Coisas que a gente nem se dá conta durante a vida inteira e que estão lá. Estão paradinhas lá girando dentro da gente. Exatamente. E aí se manifesta, aí eu vou falar as formas do inconsciente manifestar nos sonhos, nos xistes, na psicopatologia da vida diária. Porque Freud não falou disso aqui. Freud não falou da patologia estrutural. Freud falou dessas psicopatologias nossas aí, essas neuroses nossas. Freud falou dos xistes, dos atos falhos de linguagem. Eu vou ler um comentário, só não vou falar o nome da pessoa para não expor na hora que for postado no feed. Eu respeito os homossexuais e tenho até amigos gays. Olha já o preconceito na fala. E tenho até amigos gays. O que importa? Mas também eu creio na Bíblia. E minha cabeça fica confusa sobre esses assuntos. Ainda mais escutando que a doutora se diz teóloga. Eu me digo teóloga, não, eu sou temente a Deus. Eu tenho Deus como minha palavra de fé. Eu estudei a Bíblia. Bíblia é teologia, estudo de ideologia, estudo, teo é Deus. Só que a mesma Bíblia, ela fala que o mentiroso não vai para o céu. A mesma Bíblia que fala. Só que a Bíblia é muito figura de linguagem. Mas em Romano diz que quando um homem deitou com um homem, mas a Bíblia também falou que os homens tinham que ficar de um lado na igreja e as mulheres de outro. A Bíblia fala também que você tinha que usar um véu na cabeça. Então a gente tem que ser meio lá Oriente Médio. Por que alguns versículos a gente se adapta e outros não? A única coisa que eu acho, se fala na Bíblia que eu sou a imagem e semelhança de Deus, não, eu sou a imagem e semelhança. E eu consigo aceitar as pessoas e entender e ter afeto e ter generosidade, se sou uma pulga do que Deus é, eu não lançaria ninguém no inferno por a pessoa ser hétero ou homossexual. Eu lançaria a pessoa no inferno, de repente, por ela roubar na igreja, roubar dos fiéis, sendo pastor. Aí eu lançaria. Eu lançaria no inferno pessoas, igual ontem eu vi aqui no Instagram, o Siqueira falando de um cara que foi preso lá no... Acho que é em Manaus, não sei. Eu gosto do estilo Siqueira, sabia que eu gosto? Que o cara prometia... Olha a chuleza. Ele prometia ter o pênis santo. Então ele fazia... Ele transava com os rapazes e com as moças, prometia milagre. Isso, para mim, é uma pessoa que não devia nem existir. Como a pedofilia, parece que estão querendo caracterizar a pedofilia como doença. Pedofilia é uma perversão sexual. Se você tem um desejo, como homem, pelo um bebê, você tem que simplesmente ir lá e tomar aquela injeção para parar de ter desejo. Porque como um pênis de um adulto pode entrar numa vagina de um bebê, ou de um bebê menino, ou de um bebê menino no ânus do bebê. Isso, para mim, são coisas abomináveis. Agora, um rapaz, o Paulo Gustavo, casar com Bredas, e eles dois, cada um tirar o espermatozoide e fazer filhos com duas mulheres, eles estão criando os bebês dele, que é cada um de um espermatozoide, com mães de aluguel que fizeram lá fora, que aqui no Brasil não é permitido. Ou o Elton John, que há 27 anos ele é casado e ele é feliz. Ou o Rick Martin. Quem sou eu? Quem sou eu para dizer que essas pessoas não vão para o lugar que eu vou? Porque eu acredito que eu vou para esse lugar que meu pai está, que foi na frente, sabe, Furlan Neto? É o que me dá esperança. É o que me dá esperança. Mas eu gosto também muito da vida. E eu prefiro, igual quantas pessoas eu atendo de igreja, que sobe monte, desce monte, vira um monte, ao redor um monte, ora pelos outros e deseja que Jesus volte logo porque o mundo está pesado. Isso, para mim, é um suicídio gospel, porque a pessoa não vai lá se suicidar porque ela sabe que a Bíblia fala que quem se suicida vai para algum lugar que não sabe aonde.
E eu sei, eu prefiro não falar aqui para não fazer polêmica, sabe, Furra Neto? Então, eu acho que as pessoas deveriam deixar de falar, eu tenho até amigo gay. Gente, a gente tem amigos. Não importa se ele é gay, se ele é heterossexual, se ele operou, se ele não operou. Igual a filha, o filho que virou filha do Tony Cerezo, sabe? O Tony Cerezo, ele teve um rapaz como um filho que depois virou uma menina. E aí, e se fosse o meu Lorenzo, que ele quisesse virar Lorenza, eu ia jogar ele aonde? Eu ia deixar de amar o meu filho? Eu acho que as pessoas têm que realmente pensar, né, Otávio? Suicídio gospel é falar Jesus volta logo. Porque Jesus volta logo é porque a vida tá chata. E quer ir para ruas de ouro, igual fala em Apocalipse. E se as ruas não forem de ouro? E se a vida continua, a luta continua, companheiro, depois de morto? A gente não sabe? Eu prefiro ficar aqui meus 100 anos. Eu estou preparado para ficar uns 100 anos, sabe? Já que eu vou fazer 60, mais 40 tá bom, que eu adoro viver. Então, nós precisamos desesperadamente amar as pessoas. Porque quando a gente ama as pessoas, a gente não discrimina as pessoas. Eu sofro muita discriminação, Furlan Neto, muito, você nem imagina. Sempre fui loura, é óbvio, né? Sempre fui branca, não sou Michael Jackson. E imagina como é difícil para eu me colocar que a psicanálise é um mundo de homens. A psicologia não, a psicologia é mais mista. Mas a psicanálise é um mundo que o saber está circulando só na mão dos homens. E quando os homens me veem, eles desqualificam, porque eu sou branca, de olho claro, a burguesa, segundo o pessoal da esquerda, que tudo é fácil, e eu não sou inteligente. Então, será que eu não sofro o mesmo preconceito que os meninos e as meninas que são homossexuais sofrem? Então, é muito feio essas coisas. Eu acho muito feio. Eu gostei, o comentário aí que a senhora leu, né, do até. Eu achei muito interessante a pessoa expressar. Eu acho que isso é um dos propósitos, né, de live, assim, acho legal, mesmo que tenha até um tom de preconceito ou não, ou de raiva, ou de aceitação, desde que não tenha intencionalidade de agredir ninguém, mas você expressar o que você percebe, o que você sente, no intuito de falar, ó, eu percebo assim, você pode contribuir me falando da maneira que você percebe? Essa é uma coisa que eu vejo que falta, e às vezes eu vejo isso até em comentários de redes sociais. Quando uma pessoa comenta uma coisa que o outro percebe que faz mal ou invade a integridade de alguém, já vai dando um murro em cima da pessoa. E às vezes, que nem esse comentário, apesar desse até, não foi um comentário, dá pra ver que a pessoa tá aqui, tá assistindo uma live, ela não tá aqui pra reprimir gay, reprimir homossexual, reprimir transexual, tá aqui assistindo a live atrás de informação e tá tentando expressar a maneira dela perceber. Porque tem esse ponto também, né? Vamos colocar assim, os preconceituosos também não podem expressar. Exato. E se não tiver uma interação para trabalhar esse nível, vamos colocar o preconceito como uma percepção distorcida da realidade. Eu vou chamar assim para não ficar uma coisa muito. Se não interagir com Exato. ninguém, se não tiver contato, como que a gente gera uma construção ou um aprendizado em cima disso? Se não falar sobre a situação como um todo, dos dois lados, como que fala? Às vezes é simples, pode ter alguém aqui que é homossexual e já é totalmente bem resolvido. E às vezes essa pessoa está ouvindo isso e fala, ah, mas isso é tão básico, tão lógico. Às vezes a outra pessoa que fez o comentário não percebe assim. Não, Eu não acho é, que é fala de amor, né? inconsciente. A Eu gente acho tem que ter esse posicionamento de tentar entender o outro. Eu estou me exato. relacionando com o outro, eu tenho que tentar perceber como o outro percebe as coisas, porque a gente mora, vive no mesmo lugar aqui, a gente tem que interagir. A gente tem que viver bem através das diferenças, né? E isso exige de dialética, exige interação, exige aprendizado, exige troca de informação, né? Cada pessoa aprofundando uma área, igual, apesar de estarmos fazendo a live aqui, eu atender, clinicamente, a senhora atender, a senhora foi para várias abordagens, eu fui para outros lados, então, mesmo falando de um mesmo tema e tendo uma atuação semelhante, escolhemos caminhos totalmente diferentes. E até nesses caminhos científicos tem percepções levemente diferentes
dos contextos fica nítido, né? Isso ciência. Só que a Exato. mesma ciência tem esse contraponto que eu falo. Tem que ter esse lado também. Bom, a ciência é ciência. A mesma ciência falava que gay era doença, pô. Então você não pode ser cético nos seus posicionamentos. Você tem que ter um senso crítico, mas ao mesmo tempo uma abertura para novos entendimentos. E com o intuito, né? Eu penso assim, para que faz uma live? Para aprender alguma coisa, eu quero aprender alguma coisa, eu quero compartilhar alguma coisa para os outros, no sentido benevolente. Qualquer outra coisa eu descarto e não me serve. Então tem que ter um direcionamento intencional, você tem que escolher o que você quer. Quero entender tal coisa para ter um resultado bom para mim, para o outro, para minha família, para quem trabalha comigo, até para quem eu não conheço, para os que são mais desenvoltos em algum sentido, né, mais evoluídos. Senão não tem sentido nenhum. Né? Fica aquela coisa, eu retenho conhecimento, eu não me considero É. preconceituoso, mas com certeza deve ter fundos de preconceito de várias formas em mim. E se eu não Lógico. me manter atento, eu não descubro, eu não lido com eles, eles não emergem. Porque é Por fácil isso que para eu nós, quis né? ler, Vila Neto, por isso que eu quis ler, porque às vezes a linha é tão tênue entre a gente se achar santo e preconceituoso, que a linha é tênue. Vila Neto, eu frequento esse meio gospel, esse meio evangeliquez, há 29 anos. Eu frequento. E ele é diferente do meio católico, que é diferente do meio. Eu frequento, mas eu não era nada antes. Mas ele é diferente. Como eu frequento vários locais, que é diferente do meio espírita, que é diferente do meio budista. Um dos meios que são mais agressivos com as pessoas é o meio protestante, é esse meio gospel. Porque se coloca em um patamar de superioridade e discrimina as pessoas. E é isso que é ensinado nas igrejas. É isso que é ensinado quando a gente faz teologia. Que a gente tem que. E tem religiões que ainda são separadas mais ainda dos outros. E aí tiveram vários meninos e meninas que comentaram assim: exatamente isso que eu sentia dentro de casa. Exatamente, porque foi isso que eu vivi com meus pais. Várias pessoas falaram isso enquanto você estava falando. Então, eu penso, eu penso assim que é muito sério a gente se colocar num papel. Olha só, homem lendo só consegue ler, né, Flora Neto? É difícil, eu tenho que parar tudo aqui. E eu tenho um bônus, né? Meus 8,5 graus de miopia aqui me complica com essas Você tem letrinhas miopia aqui. também, Flora Neto? Eu tenho miopia também. Só que eu uso lente, você não usa lente, não? Eu uso, mas vai chegando perto de 9 graus, até com lente você não fica tão bom. Olha, meu marido tinha 9 graus e operou, Flora Neto. É, tô visualizando essa possibilidade. E zerou, tá? Ele não usa nada, ele usava Massa, lente. eu uso Vamos desde aqui, ó. criança. O Otto aqui falou assim, ó. Cresci numa religião e acabei em depressão por tentar ser quem eu não era. Isso que ele está falando é a coisa mais comum, Sim. porque a pessoa é afundar uma boia de desejo e a boia volta o tempo todo. E outra coisa, não existe como você. Gente, a pessoa pode ter uma conversão, acreditar em Jesus, não acreditava em nada e acredita. Se ela gostava do álcool, se ela tinha o alcoolismo, que é uma doença, alcoolismo é uma doença, ela não deixa de ter, ela vai ter controle. E não existe reversão, Grey. Não é ninguém, eu posso orar 500 anos, vamos dizer que agora eu quero me apaixonar por uma mulher porque eu cansei de me apaixonar por homem. Aí eu quero ir em algum lugar para fazer reversão da minha heterossexualidade para a homossexualidade. Isso é impossível. Isso é inconcebível. E o contrário também é fato. Só que a pessoa fica afundando uma boia de desejo, uma boia vazia de desejo numa piscina. Imagina a força que ela tem que fazer. E isso sai em algum lugar. Esses desejos vão sair, porque já é um desejo do instinto sexual que está dentro da pessoa. Então, eu acho assim, eu dou aula para muitos pastores, sabe, para muitos padres. Eu tenho muitos padres que são homossexuais e estudam comigo, muitos padres, porque eu acho assim meio meio viagem quando determina que o padre não pode casar, sabe, Flora Neto? E o que que ele Uhum. vai fazer com o desejo sexual dele? Aonde ele vai canalizar? Porque o desejo sexual vai ficar dentro da gente. Desejo sexual é instintivo, não é uma pulsão.
Aí é a diferença. A grande confusão até os anos 90 foi que não tinha obra traduzida direto do alemão para o Brasil e muitas pessoas confundiram instinto com pulsão. Tanto que o que Freud falou foi pulsional, foi desejo pulsional. Porque desejo instintivo, você tem aquele vontade, você realiza, para. Então, nós precisamos ter esse olhar. E de, Fulaneto, de verdade, tantas pessoas que eu conheço, que ninguém imagina, e é homossexual e vive uma aparência de heterossexualidade, casado. Então, eu não acho que é a religião que mata, não, porque uma moça escreveu. A religião mata mais do que a lei. Não acho, não. Eu acho que são os homens preconceituosos que destroem porque eles precisam de ter esse superego punitivo, que é o senso de culpa. Porque religião é religare. É o desejo que você tem de religar alguma coisa. Até a neurociência, vou mostrar de novo meu livro de neurociência. Até a neurociência está provando que aqui no cérebro tem um local que eles estão dando o nome de Deus, que eles estão descobrindo que todo ser humano tem a sede do sobrenatural. Então, não acho que é a religião, não, porque religião não são os dogmas. Religião, a etimologia da palavra religião é religare. Eu acho que são os homens que precisam de ter essa... Você vê que cada pessoa se adapta a um gueto. E o gueto tem a ver com a personalidade da pessoa. Tem tudo a ver. O meu filho é surfista. Por quê? Ele é um cara mais devagar. Ele é um cara que... um dia ele falou, mãe, quando eu estava deitado na prancha, ele vai casar no final do ano, bonitinho. Eu deitado na prancha na Indonésia, com 25 anos, ele deitado assim, ele falou, nossa, eu nunca imaginei que um dia eu ia vir surfar na onda perfeita. Porque a Indonésia não é onda alta, é onda perfeita, que dá aquele, sei lá como é o nome. Aí ele anda com o gueto das pessoas mais calmas. O outro, eu já sou agitada, eu já não tenho essa calma que ele tem, eu tenho outra agitação. Não é agitação mental, não, eu sou mais acelerada. Eu já ando com outro tipo de gueto. Você já tem os outro tipo de gueto. Aí tem gente que tem que frequentar essas igrejas que tem que ir para a praia quase de calça comprida. Você já viu gente na praia de calça comprida, Fulaneto? Só o mais perdido do mundo, dos turistas que não tá no gueto certo, né? Na vibe dele, como diz os praianos. Fulaneto é porque eu moro num local que tem praia. Tem lugar que eu vou que tem aquele grupo que as mulheres entram na praia, entram no mar de vestido e os homens de calça comprida. Aqueles homens, se eles forem de sunga e as mulheres de biquíni ou de maiô, eles vão ficar de pênis ereto em tudo quanto é lugar, porque eles não contêm o desejo sexual. Então, eles têm que estar no local que é tudo proibido. Porque se não for proibido, eles são capazes de ser abusadores. Porque o desejo é na cabeça. Então, eu acho que é melhor abrir muitas igrejas do que não abrir. Porque como a gente está vivendo essa total ausência do limite, essa total ausência da frustração dos seres humanos, não querem mais ser frustrados. Eles são capazes de tudo, né, Fulaneto? Essa questão da igreja, né? Que a gente fala da igreja, tenta imaginar elas, para quem está assistindo, como um dos vários fragmentos, vários contextos que fazem parte da vida do indivíduo. Aí você falar para mim aqui, eu sou ateu. Faz parte da sua vida, porque você está inserido numa sociedade com aquele processo genético que eu falei, como se fosse fenótipo. Vamos usar o conceito de fenótipo aqui. De todas as coisas que você absorveu e já as advindas do fenótipo, inserido com o genótipo da sua mamãe, da sua vovó, etc. Então, até para ateu, às vezes, ele tem que dar atenção para um tema, mesmo que ele não tenha uma mesma intencionalidade de percepção que as pessoas que frequentam têm. Mas, igual a senhora descreveu, eu atendo muito, muito, muito homossexuais, homens e mulheres. E é totalmente incomum, raro não ter problema ligado à religião. Porque sempre na religião tem o problema daquela pessoa, ou normalmente o homossexual se dá conta de que, pô, eu sou ruim, eu vou pro inferno, pelo que eu entendi aqui no negócio. Eu sou o pior ser humano do mundo, agora que eu entendi como esse negócio funciona, então eu não posso ser isso. Assim, é muito comum, assim, de 10 atendimentos que envolvem homossexuais, 8, 7, é uma incidência muito alta de ter esse problema da interpretação
que o homem fez da palavra do nosso amigo lá, né? Então, não tem como ignorar isso. Fala, só ateu, então dane-se, o problema é dele. É esse o ponto que a gente fala de amor, de empatia, etc., que não pode ser assim. Ah, poxa, eu tenho que entender como é a repercussão disso para essa pessoa. E a pessoa pode pensar, não, vocês que têm que entender isso, que vocês são psicólogos, vocês se entendem, vocês se viram. Não nós, porque nós convivemos todos juntos. Na mesma roda tem gay, tem trans, tem preconceituoso, tem não preconceituoso, tem lerdo, tem rápido, tem intelectual, tem teólogo. Em todo, você dá um passo fora de casa ou mexendo no celular, você tromba com pessoas com níveis de crenças muito diferentes dos seus. Então, a ideia de criar uma bolha, eu acho que ela amplia muitos problemas, porque a pessoa que cria uma bolha de tentar reter a realidade dela dentro do nível rígido de percepção, ela não está contribuindo. E ao mesmo tempo que ela participa, ela deixa de dar um parecer dela para ter a relação, para ter a dialética dessa socialização real, né? Essa questão do ser humano ser um ser sociável por natureza, parece uma coisa tão óbvia, mas se você olha níveis de aplicações, a intimidade é um negócio raro hoje. É raro, e quando você puxa para o lado de uma sexualidade, por exemplo, tem que se falar de intimidade. Como que não vai falar? Porque você tem que entrar no quadrado de outra pessoa. Não é só o ato sexual. Você não chega lá do além com um pênis duro É. caindo de alguém lá. Tem uma interação, né? Até deve ter caso assim, mas normalmente não, né? E essa eu acredito que são esses temas que as pessoas deveriam buscar aprofundar, né? O que é buscar aprofundar? Poxa, chega com seu filho, com seu marido, chega dentro da sua casa e puxa o assunto, fala alguma coisa que você percebe. Ah, pô, vi a live lá, e porque tem um negócio lá que pô, é relevante e a gente não aborda aqui. Você já percebeu que a gente não fala sobre isso? Isso é que gerar movimento real, né? Começar aqui pelo meu lado, né? Por onde eu existo, né? Teve um comentário aqui que eu também não vou falar o nome. Eu respeito, mas não consigo ver isso como normal. E quem disse que a gente sabe o que é normal? A curva da estatística da normalidade porque é uma curva da estatística da normalidade, ela é da economia, né, da matemática. Por que a gente tem que dizer que normal somos nós, então? Normal é eu e você, né, Furlaneto? O resto é anormal. Isso que Freud falou, Uhum. das anomalias. Das Sim. anomalias. E aí a gente, quando senta no nosso trono de normalidade, a gente tem um estatuto da normalidade e começa a discriminar as pessoas. Aí o mundo começa a ser essa porcaria que ele está sendo. Que as pessoas começam a achar que o outro ele está fora da curva. Eu sigo um maquiador uruguaio que eu acho ele fantástico, Agostinho. E ele é amigo da Michele Bolsonaro. E ele frequenta a casa do Jair Messias Bolsonaro. E o Jair Messias Bolsonaro, ele usa batom vermelho. E o Jair Messias Bolsonaro adotou ele como filho. E o Agostinho, eu sei porque eu já vi uma entrevista dele. A mãe dele era prostituta lá no Uruguai. E ele veio para o Brasil muito jovenzinho e fez sucesso. Ele é um maquiador, produtor de maquiagem. Quando a Não, eu gente sei quem é. Sei quem é. ele é fofo, gente. Ele usa aqueles batom vermelho. Ele tem uma empresa de maquiagem agora. E ele tem uma humanidade. Quem disse que eu sou melhor do que ele? Eu estou citando ele porque ele é uma figura pública. Ou o Uhum. Clodovil, que era aquele cara irreverente demais, que um dia Bolsonaro falou que o Clodovil tinha a alma do filho dele, que na época o filho dele era um pequenininho. E as pessoas criticam tanto o Bolsonaro porque ele é homofóbico, e aqui eu estou vendo tantas pessoas homofóbicas. E a homofobia fala de um desejo meu. Todas as vezes que eu discrimino alguém por aquilo, é porque aquilo está recalcado dentro de mim e eu não dou conta de ver. É um mecanismo de defesa chamado projeção indesejável e patológico. Porque todo preconceito fala de mim. Todo preconceito. Quando você não. Eu não acho normal. Isso é preconceito. Você está discriminando as pessoas. Então, já é uma fala não falada. Para um psicanalista ouvir não porque eu estou lendo, né? Ler certas coisas já mostrou quem é a pessoa. Eu não acho normal. Já mostrou
que dentro dessa pessoa tem desejos recalcados que ela não sabe. Que ela não sabe. Igual o outro comentário que você fez. A pessoa se expressa, mas ela não sabe. O nosso inconsciente é 80% do aparelho psíquico. A gente não tem noção do que nós somos. E uma outra coisa que eu achei assim muito triste é as pessoas acharem que achando a raiz vai ficar melhor. Achando Isso. raiz não muda nada. Por isso que eu achei interessante o nome causa. A causa, todo mundo quer saber a causa, o que que é, por que que é assim, né? E, na verdade, é o contrário. Tem gente aqui que é atendida por mim, tem pessoas aqui que eu vi o nome já, e trazem no início, que me conhece, os encaminhamentos, vamos chamar assim, né? Os laudos dos outros profissionais que ela já passou por. Normalmente, um ou outro psicólogo e um ou outro psiquiatra. E a pessoa sabe que eu faço isso no literal. Ela me dá um papelzinho, eu rasgo. Eu rasgo. Daí ela fala, mas você não quer saber o que eu tenho, porque você fez isso? Fala, não. A sua pessoa, primeiro, você é o que você é, tendo ou não tendo um nome ou não. Já começa aí. E segundo, eu preciso conhecer você, inicialmente você se mostrando de forma limpa para minha consciência como terapeuta, sem que eu tenha restipulado alguma imagem sua, né? E eu penso nisso, isso eu acho bom, falo, você está falando de terapia. Não, isso é um exercício que a gente pode conduzir para a vida. Se permitir tentar olhar para as coisas de uma forma não totalmente preenchida. Para quê? Justamente para poder ter aquela interação que nós falamos anteriormente, né? Ter espaço para que possa entrar algum outro nível de informação. Porque a pessoa falou aí, por exemplo, normal. Em Gestalt, eu não fecharia uma imagem, mas eu pediria para ela descrever o que é normal e aprofundar nessa questão para ela tentar entender o que é esse conceito de normalidade para ela e ela concluir isso, né? Mas o normal que eu vejo, em média, não é uma regra, é o que a maioria faz. Ou sente, ou pensa. Nem todos pensam que normal é isso. Mas uma boa parte das pessoas acredita que o normal é o que a maioria das pessoas que ela conhece fazem. Esse que aí tem outro ponto. Não é a maioria das pessoas do planeta. É a maioria das pessoas que ela tem conhecimento que existe em um nível que ela percebe essa existência. Que fica mais subjetivo ainda o negócio. Se pelo menos fosse uma média real, né? Se todo mundo pudesse falar sobre si, anotar pareceres, a gente levantar dados, seria muito mais rico. Mas nem isso é. Nem isso é. Às vezes, eu tenho muitos amigos classe média alta. Às vezes a gente fala de pobreza. A maioria dos meus amigos nunca viu pobreza, de verdade. Nunca viu de verdade. Eu falo para a pessoa, você sabia que o planeta vai para rumo 8 bilhões de pessoas e 1 bilhão, mais de 10% não tem o que comer? A pessoa, hã? Porque nem sabe o que é fome, sabe intelectualmente, mas não vivencia. E se a gente não troca informações, igual eu tenho que buscar níveis abaixo e níveis acima de informação, né? Às vezes a pessoa fica só nessa de mais, como se fosse uma bem característica do egóica, né? Bem puxado para o dominar, para a questão de querer suprir uma necessidade de poder, e esquece o que você faz com isso, né? Porque você vai aprender um negócio, você vai fazer o que com isso? Você sabe tal coisa, você vai fazer o que com isso? Porque necessidades básicas lá de Maslow é fácil atingir, tá? Já passou os 2 degraus. Transa, tem mulher, marido, já pagou as contas, tem casa, carro, apartamento. E aí, beleza, vamos fazer o que da vida agora? Ah, 5 casas, 20 casas, tá, beleza. Tem 30, tem 100 PTO. E agora, vamos fazer o que da vida? Tem que chegar nesse ponto uma hora, não é possível. O que eu quero para mim? O que me faz me sentir bem, realizado, equilibrado, saudável, preenchido quando eu executo? Eu faço um teste com as pessoas, eu não sigo religião, mas sou um estudioso de espiritualidade, no sentido eu vou em tudo, eu pesquiso e pesquiso dentro de mim principalmente. Então gosto muito de Jesus Cristo, gosto de Buda, gosto de várias encarnações que já passaram na nossa história e demonstram padrões de comportamento intencionados a dar bom resultado ao outro. Acho muito fantástico, o Gandhi, tem muita gente que tem história assim que você olha, mas não é possível, essa pessoa é diferente, cara. Porque Mas eu eles tenho eram 35 diferentes, anos e né? nunca conheci ninguém parecido com essas pessoas, algo tem de diferente. Aí você olha aquilo e fala, vamos fazer um teste.
Aí eu faço isso, às vezes, em atendimento para pessoas que estão perdidas. A senhora sabe como que às vezes em atendimento a pessoa não tem noção para onde ir. E não cabe a nós falar o que a pessoa sugerir, algo que a pessoa tem que fazer. A gente tem que sempre estar trabalhando o dela. Aí pega, ó, tenta dentro da sua percepção fazer uma ação onde você ajude alguém. Qualquer alguém, filho, vizinho, entendeu? Alguma coisa que você acha que colabora. Na hora que você terminar de executar essa ação, pausa, para tudo e presta atenção como você está se sentindo. Testa. Quem estiver aqui na live, testa. Faz esse teste e depois conta o resultado aí. Faz alguma coisa que você acha que vai fazer bem para alguém e depois pausa e analisa como você vai se sentir depois de executar. Testa 1000 vezes. Deixa eu ler o que Rafael leu aqui, escreveu. Jesus foi o cara. Em uma das suas fábulas, ou metáforas, né, Rafael? Ele julgou a homossexualidade. Se Jesus voltasse à Terra hoje, Forlaneto, ele seria de novo crucificado, não na cruz, mas numa outra morte. Ele iria para a cadeia. Ou era gente, porque ele foi pelos seus, pelo povo dele, pelos judeus, que ele era judeu. Um comentário que teve também que eu achei interessante, que vale esclarecer. Ah, minha vizinha largou o marido e hoje vive com a mulher. Como que isso aconteceu? Porque desde os 11 aninhos dela, que ela entrou na fase genital, ela era homossexual. Só que ela não teve coragem. Eu não cansei de falar aqui que eu atendo vários homens casados, várias mulheres casadas, que são homossexuais, mas são casadas com parceiros de sexo contrário a elas. Tem um dia que elas cansam dessa farsa, porque elas estão vivendo uma farsa e vão viver o que eles querem. Ninguém sai do armário, simplesmente a pessoa fala, chega, já deu para mim, cansei de usar essa monte de máscara, eu não consigo ser feliz desse jeito. Então, ela sempre foi homossexual, ela teve coragem de tomar um passo para viver a vida que ela queria. E teve um outro comentário aqui que a pessoa falou, então tem que rasgar a Bíblia? Não, tem que amar as pessoas. Tem que rasgar a Bíblia, não. É só amar as pessoas, andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, amar como Jesus falou. E não chegar ao final do dia, você olhar e falar, meu Deus, como eu preciso amar as pessoas. Porque é a coisa mais difícil que tem é você aceitar as pessoas incondicionalmente como elas são. A gente aceita, mas quer transformar a pessoa à nossa imagem e semelhança. E aí, no dia que você transforma, você acha a pessoa chata, porque você não consegue lidar com você e você quer transformar o outro. A gente tem que aprender a amar as pessoas. E amor não é sentimento. Amor é uma decisão. A gente decide aceitar as pessoas. Eu acho que eu vou virar até pastora, que eu estou muito pastora. Tá sendo bem clara nas descrições, né? Pastor tem que ter essa oratória simples e já clara. falou que acabou o tempo, Neto. Eu vou deixar você encerrar. Puxa, bom, a gente vai fazer a continuação desse live outro dia, Neto. Vamos sim, vamos puxar alguma coisa só, vamos? Vamos sim, a gente já vê hoje no WhatsApp e já passa para o pessoal. O próximo live é assim, naquele a gente não sabia a causa ainda, agora a gente sabe. Agora a gente já pode pular a superfície e falar da verdade, né? Mas pensa no tema aí, vamos continuar falando sobre isso. Deu bastante pessoas aqui, sabe? O número foi... As pessoas têm curiosidade. Gente, todo mundo, obrigada. Obrigada, Furlaneto. Eu quero que você encerre. Obrigado. Eu quero agradecer a todos, agradecer principalmente aos comentários que expuseram aí como penso, independente de ter nível de preconceito ou não, desde que a intencionalidade seja boa, o que eu bato muito nas minhas redes sociais, você pode falar e expressar o que quiser, desde que você não tenha intenção de prejudicar ninguém ou agredir ninguém. Ali é um espaço para isso. E hoje eu achei muito rico isso, muitos comentários, assim, eu acho que esse é o propósito, como é muito rápido, não dá para se atentar a todos, mas a ideia é que nós todos consigamos ter um nível de evolução, de aprendizado com esse momento, né? Que a gente não está aqui num papel de juiz, num palco, falando o que é verdade ou não. Nós estamos tentando contribuir a gerar novas reflexões, novos entendimentos, novos pensamentos. Então eu queria agradecer a senhora e a todos que enriqueceram esse momento. Nós vamos fazer a continuação desse live. Pensa no tema, já me manda o Instagram e eu vou mandar a data e eu já começo a divulgar.
Tá Obrigada, ótimo. Fundamento. Obrigada a todo Obrigado. mundo. Até o próximo, breve, breve. Daqui a pouquinho tem Até. outro. Tchau, gente. Beijo no coração. Tchau. Tchau. Amém.